Olá, tudo bem? Boa noite. Professor Davi Barbosa para falar com vocês novamente sobre luta de classes. Eu gosto muito dessa temática, eu tenho estudado ela muito a fundo. E como o próprio Karl Marx diz, em correspondência com Joseph Wade Meyer, 5 de março de 1852, ele não foi quem inventou a teoria da luta de classes. Ele disse que já havia lido sobre, muito antes de mim, historiadores burgueses haviam descrito o desenvolvimento histórico dessa luta entre as classes, assim como economistas burgueses haviam descrito sua anatomia econômica. Minha própria contribuição foi mostrar que a existência das classes está simplesmente ligada a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção, que a luta de classes produz necessariamente a ditadura do proletariado, que essa ditadura em si não constitui mais que uma transição para a abolição de todas as classes e a uma sociedade sem classes. Então, o que acontece? A própria argumentação de Marx nos leva a entender que antes dele já havia luta de classes, já havia sido historiado, escrito por alguns burgueses, alguns proprietários de grandes linhas de comércio na época da seda, especiarias e outras, porque foi assim que começou a burguesia, a rota da seda e outras rotas comerciais que deram origem às burguesias. E na burguesia o indivíduo já estava separado em classe, não havia aparentemente a luta, mas já estava separado em classe. Então o indivíduo queria ser cavalheiro, ele era plebeu ou ele era vassalo de um senhor feudal, um feudalismo pouco antecedente aí à classe da burguesia que deu origem ao capitalismo. Então ele era plebeu, havia os nobres, havia os plebeus e os vassalos, e os senhores feudais, os cavalheiros, haviam várias classes. O indivíduo era um plebeu, ele tentava de forma heróica conquistar uma posição de respeito para se tornar um cavalheiro e desfrutar de uma certa posição. Então aqui eu estou mostrando para vocês que na Idade Média, antes da burguesia, já haviam as classes e já havia as lutas de classe. O próprio povo que estava dentro das muralhas de um determinado reino, dentro da cobertura de um senhor vassalo no feudalismo, já de algum modo tentava se rebelar contra a sua exploração. Acabava aceitando por uma questão cultural. Mas bem antes disso também haviam as lutas de classe religiosa, que foram motivos de muitas guerras no mundo, a religião A contra a religião B, a ideologia da religião A contra a ideologia da religião B. Então, enquanto existiu os seres humanos bem antes do capitalismo, já havia luta de classe. Obviamente que em questão de concurso, se te perguntarem, a resposta será que a luta de classe nasceu com o capitalismo, em questões de concurso, porque é isso que nos ensinam no serviço social e querem nos atrelar 100% a Marx, e que de fato, para o entendimento do materialismo histórico, não é de todo ruim, é necessário na verdade. Mas a luta de classe ela existia desde quando, se a gente acreditasse aí no criacionismo, desde quando Caim e Abel disputaram a atenção de Deus por causa do sacrifício. E depois disso, historicamente, você pode ver nos mais variados impérios e dinastias, como o Império Egípcio, Ptolomaico, enfim, árabe, o maior império, o Mongol, que foi o maior império da Terra que já existiu, o maior território, Império Mongol. A luta de classe sempre esteve presente. Ela se manifestou em função do capitalismo no nosso tempo presente, ela se manifestou em função da acumulação, em função da exploração da mão de obra e da acumulação da propriedade privada nas mãos de algum e da negação desse direito a outros. Mas entendendo que a luta de classes é parte do que o ser humano é. Nós nascemos pela disputa e vivemos pela disputa e crescemos por ela. Então, como falei no vídeo anterior, a luta de classe não há empate, mas é necessário que haja ética. Porque se existe uma luta de classe entre a classe patronal e entre a classe empregada, proletariado, essa luta de classe tem que ser honesta, ética. Por quê?
por duas coisas. O mundo nunca vai deixar de ter patrão. Mesmo que haja a maior equidade, a maior igualdade, o mundo nunca vai deixar de ter a classe patronal. Por quê? Porque algumas pessoas não nasceram para ser patrão e nunca vão conseguir desenvolver o próprio negócio. Ela sempre vai depender de vender sua mão de obra para alguém. Então, se essa mão de obra tem que ser vendida, que seja vendida de forma justa. Se é para existir uma classe patronal, que essa classe patronal haja também de forma justa com a classe proletária. Isso é honestidade ética dentro da luta de classes, já que a luta de classe faz parte das nossas relações. Se você colocar 10 indivíduos no mesmo lugar para trabalhar, em pouco tempo um vai se manifestar como líder e os outros vão se manifestar como liderados. Traduzindo isso para as forças do capitalismo, um vai ser o explorador, que vai gerar o emprego, e um ou dois, e os outros serão empregados daquele. Hoje, se a gente pegasse a sociedade toda, a sociedade mundial toda, e colocasse ela em condições iguais, num determinado território igual, totalmente igual, e deixasse elas ao léu, para se desenvolvesse, em pouco tempo um seria patrão e o outro seria empregado. Uns seriam ricos e outros seriam pobres. Então nós estamos construindo uma nova ordem societária em que haja igualdade e equidade, mas é preciso entender que para que a luta de classe tenha sucesso é necessário que tenha ética. É preciso entender a sua origem, ela é parte do que somos, independente de estarmos no capitalismo, no socialismo, a luta de classe sempre vai existir. Mesmo nos países que são socialistas, nós temos alguns países pseudo-socialistas, porque de socialismo na verdade não tem nada, a luta de classes existe. Mesmo em países que seja até hoje uma pseudo-monarquia, a luta de classes existe. Então, atrelar a luta de classes simplesmente ao capitalismo de forma superficial é muito ingênuo e imaturo. Nós precisamos entender que a luta de classes é parte das relações sociais desde que o mundo é mundo, seja por meio do criacionismo ou seja por meio do darwinismo. Independente da forma como você enxerga e acredita o mundo, a luta de classes sempre esteve lá. Obviamente que a luta de classes capitalista, aí ela tem origem no capitalismo, que é a luta de classes relacionada à questão econômica, à questão financeira da acumulação do capital. Mas a luta de classes nem sempre só foi por isso. Ela é baseada em outros princípios também que não estão diretamente relacionados apenas com a questão da exploração do capital e da mais-valia. Está relacionado com ideologia, está relacionado com território, ela está relacionada com preconceito, com cultura, ela está relacionada com costumes, com princípios. A luta de classes está relacionada com a espiritualidade. Não é só questão financeira, ela está relacionada também com a segregação. E agora, obviamente, que no tempo contemporâneo, todas elas acabam levando as questões da desigualdade social no tempo contemporâneo. Então, se formos entender a luta de classes no tempo contemporâneo, ela está diretamente atrelada ao capitalismo. Mas não só, porque uma luta de classe religiosa que impõe os dogmas de uma religião, que quer impor os dogmas de uma religião sobre outra pessoa, essa é uma luta de classe que não tem nada a ver com o capitalismo. É uma luta de classe religiosa. Ela existe, é uma tentativa de um determinado pensamento e impor o pensamento no outro. É obrigado a obedecer, a seguir as normas, os dogmas, as doutrinas daquele outro pensamento, por força da coerção ou por obrigação, para não contaminar o mundo de quem quer que seja, na linguagem deles, na linguagem de quem defende tal ponto de vista. Então, a origem da luta de classes, ela é pré-existente a Karl Marx, ela é pré-existente à burguesia, pré-existente ao feudalismo, ela é parte da história humana. Ela, onde está o humano, está a luta de classes. Alguém querendo ser melhor do que alguém, querendo tirar proveito de alguém. E aí ela amadureceu e se aperfeiçoou dentro do capitalismo, chegando aos nossos dias. Muito obrigado.